Bom dia, galera. Eu sei que para muitos é ruim, né? Porque alguns talvez não tenham ido na aula, ou seja a primeira aula e eu sei que logo de cara já tem uma reposição. Não é uma coisa tão legal, mas para quem não sabe, eu sou o professor Adeilson. Vocês podem me chamar de Ades. Ades igual o suco, sabe? Suco. Não é Hades, como aquele jogo, ou o deus lá do submundo, nada disso. É Hades igual suco, beleza? Bom, eu vou estar com vocês na matéria de computação gráfica. Então, eu vou gravar uma aula agora de reposição para vocês. E, bom, basicamente vamos começar então sem lenga-lenga e vamos ser rapidão. Tá. Primeira coisa que eu queria dizer é que deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Essas são minhas filhas. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que assim, nós temos no mundo da imagem, principalmente dois tipos de imagem, tá? Imagens vetoriais, imagens bitmap. É bem simples, tá? Se você der zoom na imagem e você ver pixel, você está vendo uma imagem bitmap. Ou, desculpa. Se você der zoom numa imagem, se você ver pixel, você está vendo uma imagem bitmap. Se você não vê pixel, se por mais que você dê muito zoom, você ainda assim vê linhas retas, você está vendo um vetor. Tomando um cafezinho, galera. É domingão de manhã, hein? Gravando aula para vocês. Então, o que acontece? Não importa tanto a parte técnica, eu não vou entrar tanto a fundo, mas o resumo é: toda imagem que tem pixel, ela tem uma quantidade limitada de fileira de pixel, tá? Quanto mais fileira de pixel, melhor, certo? Então, vocês estão vendo aqui minha tela, eu estou no Illustrator. O Illustrator é um software preferencialmente vetorial, ou seja, ele é um programa feito para você trabalhar com vetores, tá? Porém, você pode usar ele para trabalhar com fotos. Por exemplo, aqui tem alguns layouts prontos aqui. Vou pegar um layout aqui, uma capa de uma revista, tá? Vai baixar, vai demorar um pouquinho, mas vamos dar uma olhada. Um exemplo de uma capa de uma revista, tá? Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho enquanto tá baixando. Importante, tá? Então nós vamos organizar nosso trabalho de computação gráfica em duas frentes de trabalho. A primeira é softwares vetoriais e a segunda é softwares bitmap. Então nós temos as duas categorias. Softwares vetoriais, eu vou utilizar dois softwares que eu já vou apresentar para vocês. O Illustrator eu não vou utilizar, não porque eu não queira, porque para mim é o melhor software vetorial que tem, é meu favorito, tá? Já deu uns BO aqui, eu já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo também, tá? Ele mesmo resolveu. Não sei se deu tempo de vocês observarem que alguma dessas letras aqui apareceram rosa por alguns poucos instantes, como se tivesse com um taxado rosa, tá? Depois eu vou falar mais disso, mas basicamente é porque a letra não estava instalada no computador, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui era para ter uma foto, não tem a foto porque a foto não veio junto, tá? Mas vamos pegar uma foto aqui na internet, tá? Vou jogar uma foto qualquer aqui só para vocês sacarem aí, tá? Eu vou pegar aqui num site que chama Pexels. Pexel é fácil de lembrar porque é só você pensar em pixel, ao invés de você colocar pi, você coloca p, Pexels. Então aqui esse site tem várias fotos grátis que você pode baixar aí, tá? Então eu vou baixar aqui na área de trabalho, tá? Baixando lá.
Deixe-me ver, você já está aqui na área de trabalho. Então, assim, eu vou dropar direto dentro do Illustrator, tá? Sem muita frescura, tá? Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Ó, então eu coloquei a imagem lá dentro, daquele quadro, tá? Então, lembrando, essa imagem que eu baixei da internet, ela é uma imagem bitmap, porque ela tem pixels, tá? Então, é muito importante você lembrar disso. Eu distorci, fiz uma cagada aqui em relação à imagem. Mas então, para fixar essa questão, né? Então, voltando aqui no que a gente estava falando, nós temos dois tipos de imagem principal: bitmaps, que são compostas por pixel, e vetorial, que é composta por equações matemáticas e coordenadas algorítmicas, coisas do tipo. Por exemplo, se eu der zoom aqui, ó, tá vendo isso aqui? Tô dando zoom, muito zoom. 12.700% de zoom. Vocês não estão vendo o pixel. Por quê? Porque isso aqui é um vetor. Simples assim. Já aquelas flores que eu acabei de baixar, se eu der muito zoom aqui, vocês vão ver o que? Pixels. Porque ela é bitmap. Então toda imagem bitmap, ela tem uma quantidade de fileiras de pixel limitada, tá? E uma imagem vetorial, ela é só um monte de conta que só existe algoritmicamente, ou seja, ela não tem resolução, ela não tem pixel enquanto unidade de processamento. Ela só vai ter resolução quando ela estiver numa saída, ou seja, quando você estiver vendo ela em algum lugar. Se eu estou vendo aqui na minha tela, ela tem resolução. Qual a resolução? Resolução da tela. Tá? Se você vê ela num papel, ela tem resolução. A resolução qual ela foi impressa. Tá? Eu não vou explicar tanto essa parte, depois se vocês quiserem eu posso explicar isso na aula, tá? Com mais detalhe. Gente, desculpa, eu vou beber meu cafezinho, senão vai esfriar. Desculpa se fizer barulho aí, o microfone pega tudo, vocês estão vendo, né? Microfone bom, hein? Acordei cedo, antes de todo mundo aqui em casa, para gravar aula para vocês. E montei todo esse setup aqui. Normalmente eu coloco até uma luz mais bonitinha para esconder as coisas lá no fundo, mas deu preguiça, tá? Só deixei uma luzinha aqui básica e já era. Ó, seguinte, galera. Então, voltando, nós temos o que aqui? Nós temos vetores e bitmap. Mas aí vamos lá, então, tá? Professor, então, qual que é a questão? Aqui nas aulas online, nas reposições, nós vamos trabalhar mais os softwares vetoriais. Na aula, né, na quinta-feira, eu vou começar a trabalhar com vocês os softwares bitmap. Então, essa vai ser a questão, tá? Softwares vetoriais a gente vai trabalhar online e software bitmap a gente trabalha presencial. Considerando também que considerem também que nós vamos eu tô na aula, então eu posso tirar dúvidas de vocês, tá? Sobre esse tipo de coisa, beleza? Não é uma coisa tão assim proibida. Não, vamos falar só de bitmap na aula. Tá? Na quinta-feira é aula, então a gente pode falar o que a gente quiser. Bom, continuando, nós temos então. Aí eu falei para vocês que o software que eu mais gosto é o Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Porém, como eu disse também, o Illustrator ele é pago, né? Quanto que é? Né? O Illustrator ele faz parte de um pacote. Provavelmente não vai valer a pena você comprar a licença e usar só. E usar. Aqui já está logado na minha conta, tá, galera? Então vocês estão vendo aqui que eu pago. Sim, eu pago. Por quê? Porque durante muitos anos eu tô acostumado a trabalhar com essas ferramentas. São ferramentas que eu uso diariamente, né? Então para mim faz sentido pagar e eu pago o plano de estudante ou de professor no caso, tá? Mas aí, ó, para vocês terem uma ideia quanto custa, né? Eu consegui um preço promocional. Aqui tá falando R$ 95 por mês, eu pago 75 que eu peguei uma promoção. Eu sempre finjo que vou descancelar.
Eles ficam com medo, eles oferecem 2 meses gratuito ou todo um ano por R$ 75 por mês. Eu acabo pagando. Eu sei que R$ 75 é um valor que vai pesar lá no final do ano, né? Se você contar o total, nem sei quanto vai dar, mas vai dar mais de R$ 800. Mas eu pago, tá? Porque eu não quero ter dor de cabeça. Mas vocês, alunos da FATEC, a gente vai trabalhar dois softwares free que são muito bons, tá? Para ser bem franco com vocês, ultimamente o Illustrator nem tá sendo assim o software que me segura para me manter pagando pacote Adobe, tá, galera? O que tá sendo mais crucial para mim tá sendo principalmente o Premiere, o After Effects e, ah, e o Lightroom também, tá? Mas até o Media Recorder também também importante. Mas o Illustrator, se depender só do Illustrator, talvez eu já tivesse até migrado, tá? E ido para uma plataforma grátis e ficar no mundo gratuito. Então, vamos lá. Quais são as alternativas que eu vou recomendar para vocês de software? Primeiro, eu vou recomendar muito o pacote da Affinity, tá? Que é um software, eu recomendo, embora eu não tenha testado muito. Hoje vai ser praticamente um React, porque eu não usei o Affinity Designer como não estudei ele o suficiente para assim, para dar aula, né? Então, se eu apanhar dele, vai estar tudo gravado aqui. Designer. Então, tem o pacote Affinity. Eu vou dar bastante ênfase na empresa Affinity, porque ela fez uma parceria com o Centro Paula Souza, fez uma parceria com o Canva. Eu escrevi o nome errado da empresa, né? Vou colocar certo lá no slide. Mas vou colocar aqui o toda a URL, tá? Eu sei que vocês falam tudo em inglês, mas vou colocar aqui já a URL em português do Brasil. Ó, então o site é Affinity, o que eu escrevi errado? 2T, é um T só. Vocês vão entrar lá em affinity.serif.com/pt-br. Acabou o café. Ó, então, vocês vão entrar lá nesse site. E logo de cara você vai poder baixar tudo. O problema vai ser quando você for acessar, tá? Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma conta no Canva, usando o seu e-mail @fatec, vai falar que você é estudante. E quando você abrir o pacote Affinity, ó, eu tô com o Designer 2 aqui, Designer 2, tá? Tem várias versões aí. Então, ó, eu vou abrir aqui o Designer 2. A primeira vez que você entrar, aqui eu não sei se vai dar para ver. Presta atenção, hein, ó, vai aparecer bem rápido, ó. Verificando a licença, pá, já foi. O meu já entrou, tá? O de vocês, o que vai acontecer? Quando vocês entrarem a primeira vez, embaixo vai ter duas opções. Uma coisa de licença, e embaixo tem assim, tem um botão assim, eu tenho uma conta do Canva Pro. Eu sou estudante, alguma coisa assim. Você vai clicar naquele botão, ele vai te direcionar para o site do Canva, você vai logar com sua conta @fatec e você vai poder usar esse programa aqui que custa um dinheiro de graça, tá? Não lembro quando que é aqui, aprenda tal, deixa eu ver aqui. Ele custa um dinheiro aí, tá? Aqui, ó, $146, ó, um valorzinho considerável em reais. Daqui a pouco vai dar quase uns R$ 2.000, brincadeira. Uns 800, 900 reais aí. E aí, com essa conta, você consegue usar esses três programas aqui, ó. O Publisher, que é o concorrente do InDesign, tá? Inclusive, eu acho que esse programa aqui é o único que consegue concorrer com o InDesign no momento, que o mercado está muito fechado de editoração, para quem quer fazer livro e revista. O InDesign está nadando de braçada, porque não tem mais concorrente para o InDesign, né? Praticamente. Antigamente tinha o Quarker, tinha o Corel Ventura, tinha uns outros programas. Hoje em dia, o Corel não tem, o InDesign não tem concorrente. Então, esse publisher aqui, eu dei uma mexida nele, ele é bem interessante, tá?
parece que ele tem potencial para brigar com o InDesign. Eu acredito que, como ninguém briga com o design, que o design está nadando de braçado sozinho, eu acho que ele vai ser uma boa alternativa, tá? E nós temos o Photo, que é basicamente um concorrente do Photoshop, tá? Eu não testei muito ele também, não mexi nele a fundo, tá? Mas assim, qualquer iniciativa que vai cair de graça no nosso colo para a gente trabalhar, vale a pena a gente dar uma mexida. Então, usem, porque assim, nas aulas eu vou tentar usar algumas plataformas aí, porque lá na FATEC a gente está tendo problema com a Adobe, tá? E eu não vou entrar muito na questão, depois na sala vocês me perguntam que eu explico melhor o que aconteceu. Mas eu estou considerando sim usar esse foto aqui. Vou falar em português, né? Affinity Photo, como nosso programa Bitmap, tá? Eu vou ter que dar uma estudada nele, porque provavelmente algumas ferramentas têm um nome diferente, numa posição diferente do Photoshop. Photoshop é o programa um dos que eu mais tenho mexido nesses últimos anos aí, então eu tenho bastante facilidade, tá? E o Designer, que é o que eu quero que vocês mexam mais aí, tá? É o nosso grande foco. Ah, professor, mas meu computador é antigo. Eu acredito que deve ter aqui uma questão de configuração mínima para instalar, que é bem aceitável, tá, galera? Não é nada tão assim não, tá? Eu acho que ele é bem de boa, tá? É, eu acho que até tá falando aqui funciona até no iPad e tal. Eu não sei se aqui tem a questão de configuração mínima, mas eu acho que ele é bem tranquilinho, tá? Pra mexer aí. Deixa eu ver aqui. Informações. Gente, eu não vou ficar lendo muito isso aqui, não, que não é o objetivo da aula. O objetivo da aula eu fazer alguma coisa para que vocês entreguem, tá? Para que vocês entreguem. Deixa eu ver aqui quanto tempo já foi. Já gravamos aqui 16 minutos, ainda nem começou a mexer nos programas, tá? Então vamos tentar aqui. Beleza? Então, nós temos o Affinity Designer, tá? Esse vai ser o nosso carro-chefe aí. E nós temos também o Inkscape. Eita, bati no microfone. Desculpa aí. E vocês estão escutando a tosse da minha filha lá em cima, hein? O microfone é bom, hein? Fala sério. Ó, então vocês vão vir aqui na internet, vai digitar Inkscape, tá? Eu vou colocar o link aqui pra vocês, tá? Eu concordo, seja lá o que for. Softonic, sei lá, .com.br. Já tá licenciado no Brasil. Talvez eu corte essa parte, se alguém descer pela escada, tá, gente? Então, acho que dá pra ir. Deixa eu ver se eu já tô com o Inkscape aqui instalado. Provavelmente sim, ó. Esse aqui é o Inkscape. Ele tem essa gotinha. Já tava instalado, hein? Eu já tinha instalado. Vou cortar o vídeo aqui que eu vou instalar, tá? Gente, então tá gravando. Tá instalando aqui. Enquanto tá instalando aqui o Inkscape, a gente vai trocando uma ideia aqui, tá, galera? Seguinte. Às vezes o pessoal me pergunta, pô, Ades, mas espera, se o mercado profissional usa mais o pacote Adobe, por que você vai mostrar um programa que não é o mais utilizado aí, né? Se o Illustrator é o programa mais utilizado, por que a gente tem que aprender em programas que não são os mais utilizados aí? Primeiro que assim, na indústria de games, vocês sabem que não é assim, tá? Eu acho muito interessante que a indústria de games, galera, vocês não têm essa limitação de tipo, não, todas as agências usam isso. Não tem muito essa regra, sabe? O pessoal de games, eu acho isso fenomenal, que tipo assim, vocês são mais focados em resolver as coisas. E, tipo, não tem muito essa questão de tipo, qual que é o software mais utilizado, sabe? Se tiver que aprender uma coisa nova pra fazer, pra resolver, vocês vão lá e aprendem, entendeu? Eu achei isso muito legal, porque na maioria nos outros segmentos aí, por exemplo, no pessoal do design gráfico,
pacote Adobe nada de braçada, entendeu? Nesse segmento design gráfico, fotografia, é onde a Adobe ganha muito dinheiro. Já a galera de games, como vocês, é, ainda não tem muito essa tradição, sabe? Vocês não têm uma tradição de, todo mundo usa a mesma coisa. É tanto até para uma engine, vocês não tem uma regra, né? Tem gente que usa Unity, tem gente que usa Unreal. Então, tipo, não tem uma regra, sabe? Tipo, não. Mas aí a maior parte do mercado usa, sei lá, ahn, do mercado profissional usa Unreal e o restante usa. Eu sei, mas tipo, é possível você imaginar que surja um outro engine que começa a alavancar em 2, 3 anos, ela entra aí como destaque de mercado e começa a concorrer. Não é uma coisa impossível de se pensar no mercado da indústria dos games. Já na indústria da fotografia e do design gráfico, cara, pacote Adobe é tradição. Então, se você for trabalhar numa agência, se você for trabalhar numa empresa de design gráfico, muito provavelmente eles vão usar pacote Adobe. É assim, quase certeza. Agora, na indústria de games, é muito mais aberto isso. Eu acho isso uma coisa interessante. Por isso que eu tô gravando para falar dessa parte. E, por exemplo, tem umas coisas, por exemplo, pixel art. Pixel art não tem uma plataforma única de fazer, tá? Depois a gente vai falar mais disso. Mas, por exemplo, o Photoshop para fazer pixel art eu acho zoado, entendeu? Tem sites e plataformas que são melhores ou mais fáceis, ou atendem e são de graça. Então, na indústria de games, eu penso que não existe software gráfico principal, é muito mais aberto, tá? Na minha opinião. Então, por que não usar uma plataforma gratuita, né? A curva de aprendizagem de quem trabalha com jogos costuma ser mais rápida. Então vocês vão se adaptar, tá, gente? Vocês vão se adaptar. Então temos aqui, então, voltando, né? Temos aqui o Illustrator, o Inkscape, o Inkscape e o Affinity Designer. Esses 3 programas que, na minha opinião, são os programas relevantes para falar de software vetorial hoje. Professor, mas e o Corel? Eu ouvi falar que o Corel é bom. Eu não gosto, tá? Eu tenho um lugar de fala para falar de Corel, porque eu comecei a estudar o Corel em 98, foi o meu primeiro software gráfico, de computação gráfica profissional. Eu usei ele durante uns 10 anos da minha vida profissional, na época da faculdade até vários anos depois. Mas quando eu tive que migrar para o Illustrator, eu entrei numa empresa para trabalhar, as pessoas falaram que a gente usa o Illustrator. Eu falei, mas eu uso o Corel. Não, aqui a gente usa o Illustrator. Mas o Corel faz tudo que o Illustrator faz. Tá, se você quiser trabalhar aqui, você vai usar o Illustrator. E aí eu tive que engolir meu orgulho e fui aprender a usar o Illustrator e depois eu nunca mais quis usar o Corel. O Corel é um programa muito instável, ele trava. Eu particularmente não gosto do Corel, eu fiquei traumatizado com o Corel e eu descobri que muito da minha falta de produtividade em estágio era culpa do Corel. Eita, minha filha tá gritando. Gente, tem jeito, né? Vocês estão escutando ela gritando lá em cima, né? O microfone tá pegando tudo. Mas enfim. Então eu não gosto do Corel, tá? Desculpa. E normalmente quem defende Corel são pessoas bem esquisitas, pessoas antiquadas, pessoas que não se atualizam. Sou um pouco preconceituoso, mas é isso aí, tá? Boa sorte. Normalmente são aqueles tiozão de gráfica que fez curso de software vetorial nos anos 90, começo de 2000, e nunca mais quis se atualizar e hoje fala que Corel é a melhor coisa que tem, tá? O Core é pago também, então por isso que eu não tô dando não vou nem abrir ele aqui porque eu não tenho nem licença, tá? E não vou piratear, tá? Não vou piratear, que se for para piratear tem que piratear coisa que vale a pena, coisa que eu pretendo usar. Como eu não pretendo usar, eu sei que não é bom, então para que perder tempo, né? Gente, aqui ó, vamos lá conhecer aqui o Affinity Designer. Eu sei que ele tem aqui tipo os perfis de uso, tal, eu vou ignorar. Vamos direto no Ctrl N aqui, tá? E aí tem a mesma coisa, tá? Que é o que? Criar um preset, tá? Aqui já tem umas
alguns propósitos, e aqui no propósito web eu tenho alguns presets, mesma coisa, tá? Vai ter aqui também tela, tem uns nomes bem elaboradinhos aqui, né? Eu não tô achando, por exemplo, uma tela Full HD. Essa tela Full HD ela tá vertical, tá bem estranho, né? Mas eu posso vir aqui, nada me impede, né? E vir aqui de digitar 1920 por 1080, fácil, fácil, tá? Ah, professor, e se eu quiser fazer um jogo 4K? É só digitar aí, né? Aqui, ó. O 4K tem, ó, tá vendo? Agora eu mudei, eu perdi minha tela lá. Ah, tá, voltou. Ó, tem o 4K aqui, ó, tá vendo? Então, se você quiser fazer um jogo 4K, boa sorte. Para processar tudo isso aí, você deve ter uma placa de vídeo muito bom, todo um setup muito bom. Você deve ser uma pessoa muito bem sucedida nessa vida. Eu vou de Full HD mesmo, tá? Que já atende bastante gente, já é bem legal, já dá para brincar. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, criar, ele vai criar. Então, de novo, nós temos aqui uma tela, aqui, cadê a tela Full HD? Vou colocar uma tela Full HD aqui no Illustrator. Ah, tá, ele veio no modo vídeo. Eu não gosto desse jeito aqui do vídeo. Eu prefiro aquela tela branca mesmo, tá, gente? Tô escutando lá em cima. Papai. Nossa, o microfone pega tudo, mano. Impressionante. Ó, então vocês estão vendo aí. Tenho aqui uma tela no Illustrator, Full HD, no Inkscape e no Affinity Designer. Lembrando que eu recomendo que vocês usem qualquer um desses dois aqui, tá? Vocês vão instalar eles, fazer as configurações lá. Espero que todo mundo consiga. Senão, o Inkscape é garantido, todo mundo vai conseguir, tá? Eu acredito que vai rodar em qualquer computador, tá? Beleza. Então, o que vocês precisam saber? Primeiro, o básico, né? No Inkscape Zoom In, Zoom Out, eu vou segurar o Ctrl e rodar o Scroll, tá? E no Illustrator, apertar o Alt e rodar o Scroll, tá? E no Affinity Designer, segurar o Ctrl e rodar o Scroll. Então, assim, só o Illustrator é diferente aqui, tá? Só o Illustrator é diferente. Vamos lá, então. Continuando. A ferramenta que a gente mais vai usar é sempre a primeira seta, que é a seta preta, tá? No Inkscape nós temos então a seta preta, chama seletor. No Affinity também é seta preta e chama, cadê? Coloca 2 segundinhos o mouse em cima, teoricamente vai aparecer o nome, tá? Ferramenta mover. E no Illustrator é uma setinha preta também, ó. Então, explica e tudo mais, tem bem mais frescuraiada, né? Vocês vão perceber que só no Inkscape o atalho para acessar essa ferramenta é a letra S, tá? Então, vou fazer aqui uma brincadeira. Ó, tem as formas simples, as formas básicas, tá? No Inkscape, desenhar um retângulo é R, a letra R de retângulo. Então eu venho aqui no teclado e aperto a letra R, ele vai direto para a ferramenta de desenhar retângulo. E aí, para voltar para a ferramenta lá de cima, eu vou apertar a letra S de seleção. A gente não vai ficar comparando o software inteiro, tá? Porque senão a aula vai ficar 2 horas aqui, vai ficar muito longo, tá? Mas o que a gente quer fazer aqui basicamente é dar um overview aqui nos 3 programas e mostrar as ferramentas principalmente dos 2 que a gente vai utilizar, tá? E vocês vão ver que é bem tranquilo, tá, galera? Bem tranquilo. Todos eles têm os mesmos princípios e são todos muito parecidos, tá? É óbvio que a minha opinião é assim, de novo, tá? Eu vou dar minha opinião novamente, que é: se você já trabalha com design gráfico, você já tem cliente, você ganha dinheiro, pague Adobe, tá? Pague Adobe, porque nada mais justo do que você pagar para a empresa que te fornece ferramentas e tudo mais. Se não,
Se você tá aqui só estudando e você, não, eu faço questão de estudar Adobe, pacote Adobe, quero aprender pacote Adobe porque talvez o pacote Adobe seja interessante para mim. Galera, enfim, né, ó, olha aqui, tá caro, entendeu? Quem foi esperto, né, ó, aqui e aqui, tá? Vocês sacaram, né? Faria isso, faça isso até você começar a ganhar dinheiro. Quando você ganhar dinheiro, você vai lá e licencia tudo e paga quem tem que pagar, tá? Essa é a minha opinião. Por quê? Porque aqui é Brasil, galera. Aqui é Brasil. Brasil, infelizmente, R$ 95 é um valor considerável para um estudante pagar. Mas, se você está ganhando dinheiro com o cliente, nada mais justo que você pagar, tá? Então, pague Adobe quando você estiver ganhando dinheiro. Se não, se você se adaptar bem com esses programas free que eu vou te apresentar, cara, fica aí, vai nessa política de programa free, tá? Você vai ser muito feliz. É possível ser feliz com isso também de boa. Beleza? Então, continuando aqui, galera. Já rolou até exposure aqui, né? Mandaram o WhatsApp ali, esqueci que estava aberto ali. Vamos aí, galera. Vamos aí. Ó, então, vamos comparar uma coisa bem básica aqui, que é desenhar forma simples, tá? Então, vocês viram que a ferramenta de seleção no Illustrator e no Affinity é a letra V. Você aperta a letra V e ele vai lá para a ferramenta de seleção. Como eu disse, é a ferramenta mais importante. Toda hora você vai para ela, tá? Aqui no Affinity, então, por exemplo, se desenhar uma forma simples, dá para ver aqui que é o retângulo, que é a letra M. Eu tô com a primeira impressão aqui de que é mais parecido, tá? Com o Illustrator, o Affinity. Os atalhos são mais parecidos, então vou apertar aqui a letra M no Illustrator, ó, eu consigo desenhar um retângulo. Se eu vier no Affinity e apertar a letra M, ele deixa eu desenhar um retângulo também, tá? Então, é bem mais parecido, tá? Uma coisa que eu gosto aqui no Illustrator, que no Inkscape é diferente, é quando você vai dar cor para um objeto, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no detalhe, mas ó, quando você tem um objeto selecionado, você pode vir aqui, ó, você tem a parte da frente, que é o preenchimento, né? E a parte de trás, que é esse espacinho aqui, nem sempre ele precisa estar atrás, mas só você ver que tem um espaço vazio no meio, que é a cor do traçado, tá? Então você tem a cor do preenchimento e a cor do traçado, tá? Se você não quiser traçado nenhum, você clica aqui em cima, ó, e vem aqui e coloca nesse X, nenhum, pá, daí ele vai ficar sem cor de traçado, sem traçado nenhum. Se você quiser um traçado, você coloca uma cor, ele já aplica. E aqui, ó, você vai colocar a espessura desse traçado, por exemplo, um traçado vermelho com 8 pontos de espessura, tá? Aqui é a cor de preenchimento, a parte de dentro, tá? Então eu fiz aqui com um rosa. Se eu quiser ele transparente, eu coloco nenhum, tá? E ele vai ficar transparente, tá vendo? Tá transparente. Se eu colocar ele rosa, ele vai ficar... Ele sempre mostra a borda aqui da prancheta, tá? Que é da tela de pintura, né? Aqui a gente chama de prancheta. Software vetorial a gente chama de prancheta. No Photoshop, software bitmap a gente chama de tela de pintura. Ele vai sempre mostrar a borda da prancheta, mas a imagem, o vetor aqui não tá transparente, tá? Beleza? Vamos comparar aqui então o Inkscape, ó, pegando aqui a forma simples, desenhando. O que eu percebo, gente? Ó, ele abriu aqui para mim esse ciclo de cor, essa roda de cor. Normalmente ele não abre assim, tá? Não é tão dinâmico assim, tá? Mas ele abriu, então eu vou usar, tá? Aqui, porque ele não tem o seletor de cor tão intuitivamente aqui, ó. Ele tem aqui embaixo essa amostra de cor enorme. Parece muito com CorelDRAW essa parte, tá? E aí, se clicar com o botão direito, ele já aplica direto aquela cor no preenchimento. Se você clicar com o botão esquerdo, por exemplo, eu quero o traçado amarelo, ó. Clicar aqui, ele vai aplicar no contorno, clicando com o botão direito. Daí, você fala assim, aplicar no contorno, ele aplica no contorno. Só que, para você configurar, você vai ter que procurar essa janela aqui, ó, preenchimento e contorno. Se você não estiver vendo, como eu estou vendo, ele não tem
uma janela, um menu. Eu particularmente gosto quando tem aqui o menu janela, porque daí eu sei que todas as janelas estão lá. É só eu procurar o nome da janela que ela vai aparecer, tá? Aqui é meio diferente, tá? Que é igual Corel, para falar a verdade, isso aqui é igual Corel, essa parte, né? É que se eu quiser mexer, eu vou ter que saber mais ou menos o que eu estou fazendo e procurar essa janela preenchimento e contorno. Eu nem vou fechar, tá? Porque pode ser que eu não. Cadê? Preenchimento e contorno. Talvez eu acelere essa parte aqui, porque eu vou ter que ver qual menu que tá ela para fazer. Aqui, ó, preenchimento e contorno. Tá em objeto, tá vendo? Então, beleza. Se eu fechar ela aqui, ó, fechei a janela. Eu venho aqui em objeto, preenchimento e contorno, daí a janela volta. É diferente, a maioria dos softwares gráficos, todas as janelas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a janela de traçado, por exemplo, e de cor. Só que no software, no Illustrator, todas as janelas, elas estão na janela, no menu janela. Então aqui, ó, cadê traçado? Traçado em ordem alfabética, pá, descendo aqui, ó, traçado. Já tá? Eu não tô vendo, tô cego. Vou fazer de novo aparecer, ó. Aqui, ó, traçado, tá vendo? Então já tem aqui, ó, traçado 14 pontos, já dá pra até fazer umas gracinhas, linha tracejada, tá vendo? Um monte de coisa. Mas o mais importante é que ele seja aqui a espessura, né? E isso aí é a parte mais importante. Tem outros detalhes de traçado, depois a gente pode até falar mais. Mas o que eu quero que vocês notem é que eu particularmente gosto quando tem o menu janela. Vamos ver como o Affinity, ó, o Affinity já é aquela pegada que eu gosto, tá vendo? Então, tem o menu janela. Todas as janelas vão estar no menu janela. Eu acho isso melhor, tá? Então, ó, aumentando aqui a largura, ó, não tava com nada de largura, ó. Eu vou lá e coloco, ó, igualzinho Illustrator, galera. Ó, que belezinha, uma delicinha esse Affinity Designer, tá? Igualzinho Illustrator, tá? Eu estou gostando bastante dele, tá? Estou gostando bastante. Para quem já mexe no Illustrator, tem uma questão aqui que é a seleção, tá? O Illustrator, ele faz uma seleção por contato. Ó, se eu clicar aqui no vazio onde não tem nada, só de eu fazer uma seleção de área que encosta, só de triscar no objeto, ele já seleciona o objeto todo, tá? Isso aqui parece que é só no Illustrator, ó. No Inkscape, ó, eu faço a seleçãozinha aqui de contato, ó, clico aqui com a ferramenta, sempre seta a primeira ferramenta lá, tá? Seta preta. Se eu pego aqui e faço esse mesmo contato no Inkscape e no Affinity, no Designer 2, ele não vai selecionar, tá? Por quê? Porque esses dois softwares, eles herdaram a mecânica do Corel, que é o quê? Uma seleção por área, ou seja, a seleção tem que ser maior que o objeto, ou eu tenho que clicar no objeto em si, tá? Então, ó, clica no objeto em si, ou faz uma seleção maior que o objeto, tá? Já no Illustrator é diferente, você dá um trisquinho, ele já pega o objeto inteiro. Eu estou mais acostumado com esse tipo de seleção, mas assim, é igual você dirigir um carro automático, você vai demorar uns 2 ou 3 quarteirões para lembrar que você está num carro automático. Se você está acostumado com um carro automático e você pegar um carro manual, vai demorar uns 3 ou 4 quarteirões para você lembrar que você tem que pisar na embreagem. Para mim é simples assim, tá? Eu só tenho que lembrar, é verdade, aqui tem que fazer a seleção por área. Então, para quem não está entendendo, eu vou desenhar aqui um círculo, tá? Olha que interessante. No Illustrator, para você desenhar uma elipse, uma bola, você vai vir aqui no mesmo grupo de ferramenta, tá? No mesmo grupo de ferramenta, no caso, ferramenta elipse, e desenha aqui uma bola. Se você segurar o Shift enquanto você está desenhando, ele vai desenhar um círculo perfeito, tá? Notem que eu desenhei intencionalmente um círculo tendo contato com um quadrado ali, tá? Deixar ele amarelo por dentro e sem traçado nenhum, tá? Só para treinar. E olha só, beleza, né? Aqui eu vou então no Inkscape, vamos pegar aqui a ferramenta de elipse, que é uma ferramenta específica para desenhar bolas. Vou segurar o Shift, ele tem outra mecânica. Para desenhar um círculo perfeito, segurando o Ctrl, então tem outra mecânica.
Vou deixar ele amarelo também, tá? Já está sem traçado e sem contorno, né? E beleza. E agora no Affinity também tem uma ferramenta específica, tá? Para desenhar elipse, que vai ser o atalho M também. Olha que interessante. Ele tem, apertando a letra M, ele tem as mesmas funções, só que não está organizado como subgrupo, tá? É um pouco estranho, mas, enfim, nenhum problema muito sério, tá? E aí, de novo, também vou deixar aqui a cor dele amarela. Não estou visualizando. E aí, será que eu clicar aqui? Não, não ficou amarelo, hein? E aí? Amarelo. Agora eu estou visualizando. Tá. Estranho, né? Deu um bug ali. E sem traçado nenhum. Aqui, ó, também, ó. Nenhum. Pá, nenhum. Sempre lembrar que normalmente é um risquinho vermelho que você clica assim, sem risco nenhum. Sem traçado nenhum, beleza? E aí, olha só. Então eu tenho lá todas as situações aqui, ó, no Inkscape, no Affinity e no Illustrator, tá? Lembrem, pegando sempre a seta preta, né? Sempre volta para a seta preta. Terminou de desenhar, volta para a seta preta, tá? Beleza. Ó, então nós temos aqui no Inkscape, se eu quiser selecionar os dois objetos, eu posso clicar em um, segurar o Shift e clicar no outro, tá? Isso vale para tudo, tá? Ou até o Ctrl também. A diferença é que o Ctrl é uma seleção mais eletiva, é tipo esse, mais esse, mais esse. Shift é todos esses, tá? Mas enfim, depois a gente... Isso aí vocês sabem, tá, gente? Mas enfim, selecionando os dois com Shift. Se eu clicar fora, perde a seleção, tá? Olha só, agora se eu quero selecionar eles com a área de seleção. No Illustrator, se eu fizer assim, ó, só pegar um trisquinho aqui, ó, pá, já seleciona os dois. No Inkscape e no Affinity, eu vou ter que fazer uma seleção maior que o objeto. Assim, ó, pá. Selecionei no Inkscape, agora para selecionar aqui no Affinity, ó, maior que os dois objetos. Daí eu seleciono tudo, tá? É diferente, não acho que seja melhor ou pior, é só questão de adaptar. Você vai mudar, né? Que eu estou usando os três ao mesmo tempo. Mas enfim, vocês não vão usar os três ao mesmo tempo, vocês vão usar no máximo os dois para testar, para ver qual que você gosta mais, tá? E vamos seguir então, tá, galera? Nós temos aqui uma ferramenta que eu gosto muito, que aqui eu já vou, provavelmente, vamos ver como é que vai ser no Affinity, no Designer 2, mas que é a ferramenta de Pathfinder, tá? Para quem, muitos de vocês já devem saber o que essa ferramenta faz. Eu vou desenhar mais objetos aqui, vou tentar desenhar uma estrela aqui também em cada um deles. Aqui já está uma estrela. Eu não estou acostumado com desenhar coisas mais elaboradas nesses outros softwares. Vou desenhar a estrela. Não vou desenhar vermelha não, senão vocês vão achar que eu sou petista. Vou colocar aqui verde, tá? Estrela verde do Brasil. Ó, também não sou bolsonarista, pelo amor de Deus, hein? Ó, colocar aqui a estrela verde, cada um deles. Faltou aqui no Affinity. Provavelmente formas... Olha aqui ele abre o leque de ferramenta, né, gente? Ó, aqui, nesse grupo aqui específico, que é a letra M também, tudo M. Aqui tem o grupo de ferramenta estrela, tá? Tem umas mecânicas específicas lá no Illustrator para você desenhar estrela, que depois eu posso até mostrar, mas eu não sei como funciona nos outros softwares, então talvez eu fique devendo essa. Bom, então nós temos aí em cada um deles uma estrela, um quadrado e uma bola, tá? Uma elipse, tá? Beleza? Tem cores um pouco diferentes, mas não tem problema, beleza? E aí, eu quero mostrar essa janela do Pathfinder, porque eu já tô vendo aqui no Affinity que ele tem uma dinâmica um pouco diferente, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui geral, tá? Eu acredito, deixa eu ver aqui, Pathfinder não vai ter uma janela específica do Pathfinder. Provavelmente,
Quando eu seleciono mais de um objeto, então, ó, cliquei em um, segurei Shift, selecionei o outro. Aí ele apareceu aqui em cima, ó, tá? Várias ferramentas, principalmente aqui o que eu quero falar de o Pathfinder são essas aqui, ó. Ele deixa como grupo. Eu acredito que no Inkscape é a mesma coisa. Eu selecionei aqui a estrela e o o retângulo, tá? Na verdade, no Inkscape ainda é mais complicadinho, tá? Você vai vir aqui, ó, em caminho, e aí você tem o lugar. Isso aqui é muito Corel, isso aqui é total Corel. Corel é assim, tá, gente? Corel é exatamente desse jeito aqui o Corel, tá? Enfim. E aí, para que serve isso aí? Vamos testar, tá? Você pode fazer assim, ó. Faz várias cópias. Vamos olhar de longe assim, ó. Eu gosto de trabalhar até aqui, ó, fora da tela de pintura, tá? Vou fazer aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V sempre funciona, tá? Mas, se você quer copiar no mesmo lugar, depois a gente vai testar. Eu vou testar aí pra ver, tá? Porque ele sempre vai colar no meio da tela. O Ctrl V, ele cola no meio da tela. Tem hora que isso enche o saco, tá? Colar no meio da tela, tem hora que incomoda. Ó, Ctrl C, Ctrl V, ele sempre cola no meio da tela do que você tá visualizando. Às vezes incomoda um pouco, tá? Vamos olhar aqui de fora, tá? Vamos levar lá pra fora. Então aqui, ó, no Illustrator até tem uns atalhos diferentes. Mas eu vou dar Ctrl C, Ctrl V para a gente ficar mais... Pra vocês verem que todos... Ctrl C, Ctrl V funciona em qualquer lugar do mundo. Tá? No Affinity. Então, ó, o Affinity, ele tem um BO aqui. Tá? Quando você arrasta para fora, ele deixa... Deve ter como configurar isso, tá? Quem conseguir fazer isso, quem conseguir configurar... Porque eu sei, ó, eu tô vendo que se eu fizer assim, ó, os objetos estão lá. Mas deve ter uma configuração que eu consigo ver, ó, configurações do documento. Se eu achar fácil assim, beleza, né? Eu não vou ficar procurando muito, tá? Mas o que está fora da tela de pintura, o que está fora da prancheta, eu acredito que dá para você configurar de um jeito que você consiga ver o que está fora, tá? Da tela de pintura. Quem achar, quem encontrar, coloca lá no feed do nosso Teams, tá? Que depois eu dou um pontinho de participação na aula, tá? Aqui no Affinity, galera, é o seguinte, eu vou ter que trabalhar dentro da tela de pintura. Eu vou diminuir, como é tudo vetorial, não tem problema, tá? Mas ele já ficou um pouquinho diferentão. Ó, uma coisa que é legal é que o Ctrl+C, Ctrl+V cola em cima, cola no mesmo lugar. Eu achei isso bom, tá? Então, perdeu um ponto, mas ganhou um ponto, tá? Beleza, então nós temos aí esses grupos de objetos que eu copiei e colei. Eu vou deixar tudo numa área mais livre, assim, sem ser em cima da tela de pintura, tá? Para todos eles. Só o Affinity que eu vou deixar tudo dentro da tela de pintura. Vocês viram que aqui o traçado já ficou muito grosso, né? Porque ele muda ele não foi proporcional e tudo bem, tá? Tem que ter isso aqui. Aqui, ó, redimensionar com objeto. Esse checkbox aqui, ó, que eu teria que pedir, conforme eu fosse redimensionando, ele mudando a grossura junto com o objeto para manter a proporção, tá? Não estava acionado isso, por isso que ele deixou mais grossão. Ó, aqui já está dando um bug. Por quê? Porque eu estou selecionando todos os 6. E os de baixo aqui não estão ficando com a espessura fina. Estranho. Ah, será que tem... Ah, tem mais de um atrás, gente. Eu colei mais de uma vez. Aí, ó, tá vendo? Aqui eu colei mais de uma vez. A culpa é minha, tá? Normalmente, galera, quando a gente dá algum BO assim com software, a maioria das vezes a culpa é nossa, tá? Não é culpa do software. A gente que faz alguma cagada. Eu colei mais de uma vez aqui, tem 2 cópias. Tá, deixa eu ver se já foi. Beleza. Então aqui. Por isso daí o que tava por baixo apareceu, né? Deixa aqui espessurar. Ou vou deixar sem nada, vai deixar sem traçado. Ó, beleza, então vou fazer de novo aqui a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, não peguei tudo. Eu tô apertando o Ctrl+Z aqui, pelo jeito funciona igual. Depois eu explico isso. Olha só, nós temos então
3 objetos. Os 3 objetos estão tendo contato, tá? Então eles estão tendo contato entre si. E aí nós temos o famigerado Pathfinder, tá? O Pathfinder, que no Illustrator ele é o único que tem uma ferramenta específica para isso, tá? Tá num grupo de ferramenta, você vai lá em janela, na ordem alfabética, Pathfinder, ele vai ter uma ferramenta específica para isso. Eu gosto assim, tá? Eu prefiro assim, com a ferramenta específica, mas o importante é o resultado, né? Então, vamos começar aqui então pelo Inkscape, que é o programinha mais parecido com Corel. Então, como funciona, galera? Normalmente você vai selecionar 2 objetos. Então, vocês estão vendo que a estrela está por cima e o retângulo está por baixo. Aí vocês vão vir aqui em caminho e vocês vão ver, tem aqui união, diferença, intersecção, exclusão, divisão, cortar e etc. Eu vou mostrar só os mais conhecidinhos, que são os primeiros. União, basicamente, quando eu clico aqui, ó, união, então tem o atalho Ctrl+, tá? Eu não gostei muito desse atalho porque confunde. Ctrl+, Ctrl- é zoom in, zoom out na Adobe e provavelmente eu não vou usar esse atalho, mas seria aqui. Caminho, união, ó, ele junta os 2 objetos. Os 2 objetos viram um só, certo? Vamos testar aqui esse aqui mais esse. Agora caminho, diferença. Então, o que está em cima apaga o que está embaixo. Entenderam? Esse mais esse. E, por fim, exclusão. Exclusão. Então, ele vai pegar as áreas de intersecção dos 2 objetos. Vai pegar essas áreas de intersecção desses 2 objetos e vai excluir onde eles se encontram. Simples assim, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum que eu não mostrei. Então, união, diferença, intersecção. Ele vai pegar o lugar onde aqueles 2 objetos se encontram e vai criar um terceiro objeto só no lugar que eles se encontram, que é basicamente o contrário desse aqui, tá? Da intersecção, do exclusão, tá? Eu vou mostrar nos outros softwares, daí vocês vão tentando entender aí a lógica, tá? Então, ó, aqui a estrela mais esse, o primeiro aqui, ó, modo de forma unir, somou os 2 e trouxe para frente, tá? Interessante observar isso. Esse aqui mais esse, menos o da frente, tirou o da frente, também trouxe para frente. Da frente aparou de trás. E aqui a intersecção entre eles dois criou um terceiro objeto. Lá no Inkscape eu fiz na ordem errada, pulei um, tá? E aqui mesma coisa, tá? Então, todos eles vão ter basicamente a mesma função. A diferença vai ser o jeito que está organizado aqui na interface, tá? Ó, aqui no Affinity, selecionei esse mais esse. Aqui, ó, adicionar. O nome também mudou, tá? Adicionar. Aqui, ó, subtrair. É o quê? Ele fez... Ó, ele... Ah, entendi. Esse, no Affinity aqui, ó. Quando eu cliquei, eu vou fazer de novo. Esse mais esse. Eu vim aqui em subtrair, ele subtrai. Só que ele não perde. Calma aí. Vamos de novo. Esse mais esse. Subtrair. Ah, agora foi. Acho que eu devo ter feito mais de uma cópia na estrela. Normalmente a culpa é nossa, não é de softwares, tá? Ó, mesma coisa, interseccionar. Ele sempre faz, ele tenta manter um objeto. Ele mantém o objeto que você precisa para fazer, ele não apara direto, tá? Interessante, tá? E aqui o shore, estranho, olha lá, ó, ele faz o efeito, só que ele mantém os objetos originais. Isso aqui é útil, tá, gente? Eu também faço isso, às vezes eu faço cópia antes de fazer esse tipo de aparagem, então é interessante, tá? No geral, assim, tô gostando do... E aqui o dividir, o que aconteceu? Não dá pra ver, tá, gente? Tem que mover, ó, pra você entender. Ele faz as 2 intersecções simultâneas, mantendo... Ele cria 3 objetos separados, tá? É útil, tá? É útil, mas você tem que entender bem como é que funciona a lógica deles pra você não apanhar do software, tá? Bom, então acho que para essa primeira aula, acho que já tá bom, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, para eu poder registrar a chamada,
dessa primeira aula, vocês vão fazer assim. Quem quiser instalar os dois, instale os dois. Eu vou ficar muito feliz quem conseguir acessar o Affinity Designer, porque ele parece ser um software mais promissor, que a gente vai levar mais a sério, tá? Eu tô gostando mais dele do que do Inkscape. Aqui na Fatec eu já dei aula usando o Inkscape pessoal de jogos, porque era o que a gente tinha, tá? Mas eu tô considerando, inclusive tô pedindo para instalar nos laboratórios que a gente vai ter aula, tanto o Affinity Foto quanto o Designer. Então vão ser programas que vão estar aí para a gente poder testar e usar. E eles têm uma pegada, eu tenho uma perspectiva mais profissional, porque os caras chegam cobrando, então para cobrar você tem que entregar também, né? Então eu tô mais otimista em relação a usar o Affinity, tá? É, e aí o que acontece a tarefa, vocês vão fazer assim, vocês vão pegar, vão instalar um ou os dois, que vocês que sabem, e vocês vão desenhar formas simples como essas que eu fiz e vão testar essas ferramentas e vão entregar isso, tá? Ou como print screen, ou como vocês vão entregar isso como print screen ou como imagem, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, porque essa parte também muita coisa, tá? Você vem aqui, ó, todos eles vão sempre ter um salvar como ou um exportar, tá? Aqui no Affinity você vai vir exportar. Vocês podem exportar, gente, como PNG mesmo, tá? Tranquilo. Exporta esse PNG. Todo mundo vai ficar com uma imagem. Cada um de vocês vai fazer uma imagem diferente. Então não adianta. Manda pra mim a sua imagem aí pra eu poder subir lá na atividade. Não vai valer, tá? Não dá. Vocês não vão conseguir. Não vai dar certo. Então vocês vão exportar essa imagem aqui, ó, em algum lugar que você encontre aí no seu computador e vão subir na atividade, tá? Junto na atividade para eu saber que vocês acompanharam a aula e fizeram o que foi proposto, tá? Um detalhe, vocês têm que deixar dentro da tela de pintura para aparecer, tá? Então aqui se você fez fora, igual eu fiz aqui no Inkscape, vocês vão precisar redimensionar tudo, colocar aqui dentro da tela de pintura. E aí sim você vai lá e vem aqui arquivo. Vamos ver como é que é do exportar também, tá? Exportar, clique em exportar. Aqui ele vai falar para você exportar a página e tal. Aqui também já está em PNG, não sei se dá para ver aí, ó. Aqui é em PNG, tá? É interessante, eu gosto de SVG, um formato vetorial bem legal. Mas vamos exportar aqui, ó, o lugar onde ele vai salvar, tá? Você pode mudar aqui o lugar onde ele vai salvar, na área de trabalho, normalmente é o lugar que a gente consegue encontrar. E clica aqui em exportar, ele já vai exportar, você vai subir isso lá na tarefa e já vai ganhar 4 presença. Tudo isso que eu mostrei hoje, uma aula de 1 hora, vai valer 4 presença. Por quê? É o tempo de instalar, ter o primeiro contato. E essa aula de 1 hora, basicamente, que eu gravei, vocês vão demorar praticamente 2 horas para fazer junto, acompanhando, parando a aula, assistindo de novo. Então, por isso que eu vou contar ela como se fosse 1 dia de aula, tá? Então, já vai valer como 4 aulas, porque daí vocês vão instalar o software, vão fazer os primeiros testes, já vão conhecer a interface do software, tudo isso que seria mais ou menos 1 aula. Então, já está dentro do que a gente prevê, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Deu tempo de eu tomar um café enquanto fazia tudo, domingão aí. Eu vou juntar tudo isso porque eu fiz vários cortes aqui, porque aconteceram coisas, pessoas me interromperam e por enquanto é só. Então, gente, vou reiterar, tá? Antes de eu me despedir completamente. Vocês precisam instalar pelo menos um software e subir junto a tarefa, esse teste que você vai fazer. Gente, quem não tiver computador, depois me procura, me chama em separado aí para falar, ó, professor, eu não tenho computador, eu quero ver como é que eu faço, tal. Provavelmente a alternativa vai ser instalar um aplicativo, tá, do Illustrator no celular.
Mas eu espero que todo mundo tenha computador, galera. Porque estudar games sem ter computador, é difícil, hein? Complicado, hein? E se não instalar, porque não rodou, um desses dois provavelmente vai rodar no computador mais fraco que você tiver, tá? Então vamos tentar resolver isso aí, beleza? E não se esqueçam, gente. Vou falar até bem de pertinho aqui para ficar bem. Vocês precisam entregar para ter presença. É uma reposição de aula isso aqui, tá? Haverão mais outras dessa, pelo menos mais umas 2 ou 3. Então, vocês precisam entregar. E hoje foi a aula mais fácil, tá? As outras vão ser coisas mais difíceis, que vão exigir bastante concentração, bastante atenção de vocês. E tudo vai ser software vetorial. Daqui para frente a gente vai usar esses softwares nessas aulas de reposição. Então vocês precisam instalar o software para vocês poderem trabalhar. Então não adianta, tá, gente? Vocês vão ter que fazer isso, senão vocês vão ficar com falta, vocês vão estourar em falta. Vai ficar difícil, tá? Eu entrei no meio do semestre e a gente tem que dar um jeito. Se eu ver que a adesão não tá boa, vocês não estão entregando as atividades, a gente vai ter que ir pro presencial nas segundas-feiras, tá? Então vamos entregar para a gente conseguir manter essas aulas assíncronas, bem produtivas, tá? Beleza? E por enquanto é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem na quinta-feira ou na quarta, quando a gente se encontrar. Abraço, tchau.